Nesse vídeo nós vamos fazer o apanhado geral do sistema SAF, de como que a gente utiliza ele como um todo, correto? Lá no sistema SAF a gente entra na área de login, coloca seu usuário e senha. Em seguida você vai escolher a unidade que você atua como gestor e coloca para prosseguir. Nós estamos fazendo esse vídeo no dia 16 do 11, então as informações que vão aparecer aqui são referentes ao quarto trimestre de 2020. Aqui no sistema SAF, essa aqui é a primeira área de trabalho dele, né? Aqui do lado esquerdo nós temos as ferramentas de período, de cadastros, de movimentações, de ferramentas, de relatórios e de gerência de sistema. Essa gerência de sistema não vão aparecer para os gestores, somente para a assessoria de fundo rotativo. Aqui em cima a gente tem alguns atalhos das ferramentas que a gente mais utiliza, tanto dos empenhos quanto dos pagamentos, restituições, baixar cheques e mudar de período ou unidade. No caso de vocês vai aparecer só mudar período. E muita gente não sabe, mas aqui dentro também tem um manual que contém a base do sistema. Então, muitas das informações, das dúvidas que vocês têm, das informações que vocês precisam, estão aqui nesse manual. Então, é de suma importância que vocês tenham o conhecimento de como utilizar o sistema SAF. E aqui ele está feito muito detalhado, né? Tudo bem que ele está um pouco desatualizado, de 2010. A gente está trabalhando para melhorar isso. Mas a base do sistema é a mesma, Então a informação ainda está válida aqui de muita coisa, né? Só de algumas alterações que a gente deve ter feito que não vão ter acesso para vocês, mas a grande maioria dos trabalhos que a gente faz está aqui a informação que vocês precisam. Então está aqui mais uma ferramenta também para que vocês utilizem para aprender sobre o sistema, para trabalhar com o sistema. Mas voltando aqui ao sistema, né? Todas essas ferramentas aqui em cima, elas constam também aqui nesse lado. Essa aqui é a ferramenta geral, né? Um menu geral aqui do sistema. Então aqui na área de períodos, primeiramente desses quatro aqui, vocês vão mexer, digamos assim, somente em mudar período e verificar período. Mudar período é simplesmente você sai do quarto e para o terceiro trimestre e você tem as informações do terceiro trimestre, certo? Aqui em verificar período, essa aqui é uma ferramenta principalmente para prestação de contas. Às vezes o sistema gera um relatório lá da prestação de contas que não está atualizado. Então a gente vem aqui para que a gente consiga fazer essa atualização e assim gerar o relatório da forma correta que tem que ser. Então como é que eu faço? Vamos supor, eu tenho que fazer a prestação de contas do quarto trimestre de 2020. Eu vou lá no primeiro período de 2020, primeiro trimestre, e coloco aqui para verificar período. Aqui mostra que o período já está ok, mas mesmo assim eu coloco para forçar o período aqui para fazer essa atualização. Mudo aqui também. Mudo de período aqui também. Vou para o segundo. Clico aqui em verificar período. Forçar período ok. Coloco para atualizar dados. Eu posso mudar de período aqui também que vai mais rápido. Terceiro período. Venho aqui em verificar período. E forçar período ok. Novamente vou até o último trimestre. Verificar período. Forçar período ok. Dessa forma, o cálculo de empenho, de pagamento, de anulação, de restituição vai ser atualizado. Ele só serve para isso, só para atualização de cálculo. E aí eu gero o relatório. Muito dos erros que acontecem em relatório de prestação de contas é resolvido com essa ferramenta aqui, certo? Que muitos gestores ainda não têm o hábito dela. Fechar período e abrir período é uma ferramenta exclusiva da assessoria. Então, para a gente fazer a abertura de novo período do quinto trimestre de 2020, do primeiro trimestre de 2021, né, é feito aqui também, e vocês não vão precisar mexer com isso aqui. Em cadastros, desses todos aqui, os que vocês vão ter acesso para mexer, para atualizar, para fazer alguma coisa, é aqui na aba de fornecedor, onde você vai cadastrar um novo fornecedor no sistema, né? Fornecedor que ainda não foi feito negócio com ele no passado ou que é um fornecedor novo na sua cidade. Então você vem aqui em filtrar, você pode ver todos os fornecedores que estão cadastrados no sistema. São muitos. Mas você pode vir aqui novo e cadastrar um novo fornecedor. CPF ou CNPJ, quando for pessoa física você coloca CPF, fora que indo para pessoa física tem outros dados adicionais, certo? Então, de cadastro, basicamente é isso. Todos esses outros aqui são para a assessoria de fundo rotativo. Nas movimentações, aqui são os que tem mais atalho aqui dentro da janela, né? Então, o empenho está aqui,
Os pagamentos estão aqui, restituições estão aqui, baixar cheques é a mesma desse aqui que está em cheques, correto? E outros lançamentos também, eu vou falar de cada uma aqui. Vamos lá, empenhos. Você pode filtrar aqui e aparecer os empenhos que foram feitos dentro do período, né, que você está logado aqui. Então vão aparecer todas as informações, natureza, valor, a data que foi emitido esse empenho, se teve alguma anulação nele já ou não, o pagamento que foi feito nele, nesse caso aqui, por exemplo, neste empenho de R$100, já foi feito um pagamento de R$ 69,80 e ainda tem um saldo restante de R$ 30,20. Correto? A parte de anular, essa coluna aqui de anular, basicamente ela é só para assessoria também, né? Em ações todas, anular, editar e excluir, basicamente é feita só pela assessoria. Vocês atentem-se somente até o saldo, para vocês terem ciência de quanto daquele empenho já foi gasto, quanto que ainda tem de saldo, se teve alguma anulação ou não teve, certo? Então, de empenhos aqui. Em anulações aqui, basicamente vocês vão filtrar as anulações que foram feitas naquele período. Então, a partir disso aqui, você pode conferir com a prestação de contas quais são as anulações que vão para a prestação de contas. As anulações somos nós que fazemos da assessoria, mas aqui você tem acesso a um filtro, né, de uma listagem do que foi feito. Se não teve nenhuma, simplesmente vai aparecer, não existe nenhuma anulação cadastrada. A área de pagamentos, eu posso vir em filtrar e ter acesso a todos os pagamentos que eu realizei dentro daquele período, né? O número do pagamento, o número do cheque que foi cadastrado, o número do empenho, que é esse aqui, essa aqui é a dotação orçamentária, mas que vem tudo junto. Então esse aqui é o número do empenho, o fornecedor, que foi feito o pagamento, o valor e a data do pagamento. Essas ações aqui basicamente também somos nós da assessoria que tomamos conta, vocês não precisam se preocupar com isso. De estorno também vai ser só uma filtragem do que aparecer, se tiver acontecido algum, mas se não tiver, normalmente aparece essa mensagem, não existe nenhum estorno cadastrado. Essa aqui a gente quase não utiliza, muito raro da gente utilizar. As restituições. A questão de nova restituição também é exclusiva para assessoria. Basicamente aqui vocês vão ter acesso à listagem do que foi restituído, ou seja, as ordens de pagamento que precisam ter na prestação de contas também. Então aqui vai ter o número da OP, o processo de pagamento no qual ele foi feito, o valor, a data do crédito e a data de emissão. Então basicamente para vocês olharem uma lista e conferirem com o que está na prestação de contas, correto? Cheques. Aqui é muito mais fácil, tem gente que vem aqui nessa aba e coloca o número do cheque e o valor. Não façam isso. Essa área aqui você pode deixar em branco, não precisa preencher. Vem aqui direto em filtrar, que vai aparecer a listagem de todos. É muito mais fácil. Muito mais fácil você fazer isso e ter acesso a todos que você preencheu naquele trimestre do que você vir aqui e tentar achar algum. Costuma dar erro quando vem pra cá. Porque a pessoa às vezes coloca vírgula aqui, não coloca o valor direito. Então vem filtrar que você vai ter acesso a todos. E aqui é uma área que você tem acesso às ações, né? Você vem aqui em baixar cheques, que é o que a gente mais precisa na prestação de contas. Por exemplo, cheque 853 aqui, você vai lá no extrato bancário, verifica a data que foi dada baixa, é a data que o dinheiro saiu da conta, então é a data que você tem que colocar aqui e baixar, correto? E outros lançamentos, aqui você tem a filtragem dele, né? Se não tiver acontecido não vai aparecer isso aqui, mas para um novo lançamento, essa ferramenta aqui, ela funciona para o seguinte: toda e qualquer movimentação financeira que teve na conta bancária que fuja da normalidade vão ser tratadas aqui, certo? Então, quais são esses casos? Casos em que, por exemplo, teve aplicação automática feita pela Caixa, algum débito ou crédito na conta que você não tenha conhecimento, algum valor lá na conta bancária que fuja da normalidade. Qual que é a normalidade? Você solicitar o empenho, a gente gera o empenho, você faz o pagamento, a empresa debita exatamente aquele valor e em seguida tem a restituição, né? Então, outro caso que pode acontecer também é um débito na conta de um pagamento, de um cheque realmente preenchido que foi debitado num valor diferente do que estava preenchido. Por exemplo, R$ 500,50 e debita só R$ 500. A gente, é burocracia, mas a gente tem que tratar desses 50 centavos também, certo? Para bater a conta no final do período, né, para a restituição voltar a ter o valor correto da conta, essa é uma movimentação que precisa ser tratada. É um valor pequeno? Mas precisa ser tratada. Então aqui é onde a gente vai tratar desses assuntos. Uma atenção, quando for uma entrada de dinheiro dentro da conta, você coloca débito. Quando for uma saída de dinheiro da conta, você coloca crédito.
Mas como assim? Crédito na entrada, débito na saída? Mas aqui é tratado de forma contrária. A saída de dinheiro na conta bancária é tratada como um crédito e a entrada de dinheiro na conta bancária é tratada como um débito. Quando você vai lá para o livro de escrituração, você verifica que a ferramenta calculou isso aqui de forma correta. Aqui você coloca a justificativa do que aconteceu para gerar aquele débito ou aquele crédito, a data daquele débito ou do crédito e o valor que foi feito, correto? E aí quando você vai lá para a manifestação do ordenador de despesa, também vai constar isso aqui, né? E em ferramentas, aqui a gente tem o cálculo do ICMS, cálculo do INSS e mensagens, certo? Essas ferramentas aqui, vocês também não vão ter muito acesso a elas. A gente está bolando o material ainda para tratar do cálculo do ICMS, do cálculo do INSS, e das mensagens aqui é uma ferramenta exclusiva da assessoria. Vamos lá para a aba de relatórios. Processos de empenho são os relatórios frente aos processos de pagamento normal. Existem dois tipos de processo do fundo, né? Os de pagamento e os de prestação de contas. Esse processo de empenho é o primeiro tipo de processo que a gente utiliza, que é onde você vai solicitar os empenhos aqui, onde você coloca a natureza de despesa, o valor e adicionar. Você vai gerar um relatório para solicitar os empenhos, né, e mandar para a gente. As fichas de controle, que você tem acesso ao que foi feito dentro daquele mês, que é o mesmo que vai para a prestação de contas, correto? E também a solicitação de restituição. Essa solicitação aqui, ela nos ajuda muito na hora de conferir, né, a restituição que foi feita para a conta. Então, mais para frente eu vou falar do processo de pagamento em si e vou falar mais detalhado sobre essa ferramenta de solicitação de restituição. Mas aqui vai contar os valores que foram pagos e que precisam voltar o dinheiro para a conta, certo? Em seguida, o processo de pagamento. Se você vier aqui em pagamentos, em filtrar e colocar aqui um pagamento para imprimir, você vai ter acesso a esses relatórios, que é o memorando de autorização, a dedução de saldo, o atestado e o recibo. Você pode emitir todos de uma vez. Você tem essas duas formas de acessar esses relatórios. Por aqui dos pagamentos, e você vai ter acesso a todos, ou você pode vir aqui, se você quiser algum individualmente, certo? E para voltar também. Na área de prestação de contas, aqui a gente já falou de um por um dentro dos vídeos de prestação de contas, então não vou me aprofundar em cada um aqui, eu só estou fazendo um apanhado geral dentro do sistema mesmo. Na listagem aqui você consegue ter acesso a informações que normalmente a gente deixa passar batido, que são, por exemplo, os empenhos a restituir, né? Você pode colocar aqui qual que é o número do empenho, o ano do empenho que você quer acessar. Por exemplo, empenhos por período. Então, vem aqui no quarto período, você vai ter acesso à lista de empenhos que foram feitas no quarto período. Listagem de pagamentos também. Você pode selecionar algum fornecedor específico que você queira, a data que você queira. Vamos colocar um exemplo aqui, né? Dotação orçamentária, você pode escolher aqui e gerar com as ferramentas que você precisa. Você não precisa preencher todas aqui, né? Você pode colocar simplesmente um filtro aqui. Então, por exemplo, eu quis pegar todos os pagamentos que foram feitos na natureza 3033 do início do ano até o dia 7/10. Então eu venho aqui e tenho acesso a todos os pagamentos que foram feitos nessa mesma natureza de despesa, né? E tenho acesso aqui ao número do pagamento, ao número do cheque que foi feito, a data que foi feito o pagamento, o fornecedor e o valor e um total. Isso aqui pode ser feito, por exemplo, para você ver quanto que você gastou dentro naquela natureza dentro do ano. Então, por exemplo, hoje o limite de gastos por natureza por ano é de 17.600. Então aqui eu vejo que nessa natureza aqui de 3033 eu gastei somente R$ 2.712,50 dentro desse ano. Então eu tenho um saldo a mais ali para poder gastar. Então são ferramentas que às vezes a gente não conhece, né, não tem tanto acesso, mas que ajudam a gente a ter um conhecimento melhor de como é que está o fundo rotativo que eu estou, né, cuidando. Aqui embaixo, relatórios gerenciais, a gente tem relatório para prestador de serviço de pessoa física, onde a gente tem aqui
todo pagamento de pessoa física, a gente tem que preencher esse relatório aqui e colocar no processo, onde eu vou, por exemplo, fazer um cálculo do que eu vou ter que pagar de INSS, o que eu vou ter que pagar de imposto de renda, caso atinja o piso, o que eu vou ter que pagar de serviço líquido para o prestador, o que vai ficar descontado dele, o que não vai, né, o líquido dele para ele, nesse caso aqui do empenho de 2000 seria de 1.483,34. E em seguida, né, eu preencho o relatório aqui com os dados do servidor de pessoa física e coloco para gerar e coloco esse aqui no pagamento de pessoa física. Tanto o relatório de transmissão de gestão quanto o relatório de remanejamento nós vamos tratar em um vídeo à parte também. Isso aqui é só para mostrar para vocês que existe. Hoje, no dia 16 de novembro de 2020, eles ainda não estão sendo utilizados. Essa é uma ferramenta que está sendo desenvolvida para que seja utilizada e automatizada esses dois processos, remanejamento e de transferência de gestão. Então, basicamente, esse vídeo aqui foi para passar, né, fazer um apanhado geral aqui dentro do sistema que a gente utiliza, mas que a gente às vezes não conhece ele a fundo. E também para os novos gestores que estão chegando, sejam bem-vindos. Esse aqui é o sistema de fundos rotativos que a gente utiliza dentro da Universidade Estadual de Goiás. Muito obrigado.